Imagine isso. Você esperou 25 anos por um filho. Deus fez um milagre impossível para que esse filho nascesse. Você o viu crescer. Você o ama mais que sua própria vida. E então, um dia, Deus te pede para fazer o impensável. Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto. Sacrifique seu filho, mate-o, queime-o como oferta. Como você reagiria? O que passaria pela sua mente? Como você poderia obedecer a algo tão horrível? Hoje vamos conhecer o teste mais difícil que Abraão já enfrentou. Uma história que vai te deixar com o coração acelerado. Uma história de obediência absoluta, fé inabalável e um final que ninguém esperava. Esta é a história do Monte Moriá. A história que quase destruiu Abraão, mas que o transformou para sempre. Preparem-se, esta será uma jornada emocional intensa. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Essa frase simples esconde algo terrível. Deus estava prestes a pedir a Abraão algo que desafiaria tudo: sua fé, seu amor, sua sanidade. Isaque agora era um jovem. Alguns estudiosos sugerem que tinha entre 12 e 20 anos. Ele havia crescido forte, saudável, obediente. Era o filho do milagre, a promessa cumprida, a alegria da velhice de Abraão. E então Deus falou: Abraão, eis-me aqui, respondeu ele, sem saber o que viria. E Deus disse as palavras que mudariam tudo. Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Deus estava pedindo a Abraão para matar seu próprio filho. Não apenas matar, sacrificá-lo como holocausto, queimá-lo em um altar como se fosse um animal. E note os detalhes devastadores. Seu filho, não um estranho, seu filho. Seu único filho, o único que importa, o filho da promessa. Isaque. Deus diz o nome, tornando tudo mais pessoal. A quem você ama. Deus sabe que isso vai despedaçar o coração de Abraão. Por quê? Por que Deus faria isso? Abraão não tinha essas respostas, só tinha a ordem impossível, a ordem que contradizia tudo o que Deus havia prometido. Como Isaque se tornaria uma grande nação se morresse agora? Como as promessas se cumpririam? Nada fazia sentido. A Bíblia não nos diz o que Abraão sentiu naquele momento. Não registra suas lágrimas, seus pensamentos, seu desespero. Mas podemos imaginar. Será que ele dormiu naquela noite? Será que olhou para Isaque dormindo e quase desmoronou? Será que Sara sabia? A Bíblia não menciona. Talvez Abraão não tivesse coragem de contar a ela. Como você diz a uma mãe: vou matar nosso filho amanhã? Mas uma coisa sabemos com certeza: Abraão tomou uma decisão. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se. Sem hesitação registrada, sem discussão com Deus, sem tentar negociar. Ele simplesmente obedeceu. Preparou seu jumento, cortou lenha para o holocausto, a mesma lenha que queimaria seu filho. Chamou 2 servos e acordou Isaque. Vamos fazer uma jornada, filho. Isaque não sabia, ele confiava no pai. Estava animado, talvez, uma aventura com papai. E Abraão caminhava em silêncio, carregando o peso mais pesado que um pai pode carregar. 3 dias. A Bíblia diz que levaram 3 dias de viagem até chegar ao monte que Deus havia indicado. 3 dias caminhando com seu filho ao lado, sabendo o que teria que fazer. 3 dias olhando para o rosto de Isaque, ouvindo sua voz, vendo seu sorriso. 3 dias morrendo por dentro. Cada passo era uma agonia. Cada conversa casual com Isaque era uma faca no coração. Os servos não suspeitavam de nada. Para eles era apenas uma jornada religiosa comum. Iam oferecer um sacrifício a Deus, como faziam frequentemente.
Mas Abraão sabia a verdade. E cada passo, a montanha ficava mais próxima, o momento final se aproximava. No terceiro dia, Abraão viu o lugar à distância. Era a hora. Abraão disse aos servos: "Fiquem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos." Voltaremos, ambos, no plural. O que Abraão estava pensando? A Bíblia nos dá uma pista no livro de Hebreus. Abraão considerou que Deus podia ressuscitar os mortos. Ele acreditava que mesmo que matasse Isaque, Deus poderia trazê-lo de volta, porque as promessas precisavam se cumprir. De alguma forma, Deus faria. Era uma fé quase insana, uma fé além da compreensão. Abraão colocou a lenha nos ombros de Isaque, a mesma lenha que o queimaria. Isaque carregou seu próprio instrumento de morte sem saber. Abraão levou o fogo e a faca, e os dois subiram juntos, pai e filho, em silêncio. Até que Isaque quebrou o silêncio. "Meu pai?" Aquela voz inocente, confiante, aquela voz que Abraão amava mais que qualquer coisa. "Sim, meu filho." E então veio a pergunta que despedaçou Abraão. "O fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto?" Isaque estava confuso. Eles tinham tudo, menos a vítima para o sacrifício. Onde estava o animal? Abraão engoliu seco. O que ele poderia dizer? E então, com a voz provavelmente trêmula, Abraão respondeu com palavras que eram ao mesmo tempo verdade e profecia. "Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho." E eles continuaram caminhando juntos. Cada passo mais pesado, cada batida do coração mais dolorosa. Eles chegaram ao lugar que Deus havia indicado. Ali, no topo do Monte Moriá, Abraão começou a construir o altar, pedra sobre pedra. Cada pedra colocada com mãos trêmulas. Cada pedra, um passo mais perto do impensável. Isaque ajudava sem suspeitar. Então Abraão arranjou a lenha sobre o altar, a lenha que Isaque havia carregado. E então, não sabemos exatamente quando ou como aconteceu, mas em algum momento Isaque entendeu. Ele percebeu que ele era o sacrifício. Será que tentou fugir? Será que lutou? A Bíblia diz apenas: Abraão amarrou Isaque, seu filho, e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Isaque era jovem e forte. Abraão era idoso, tinha mais de 110 anos nesse ponto. Se Isaque quisesse resistir, poderia ter escapado facilmente. Mas ele não resistiu. Ele se deixou amarrar. Ele se deitou no altar. Ele confiou no Pai, mesmo sem entender. Pense nisso. Isaque poderia ter corrido, poderia ter gritado, mas ele escolheu obedecer. Assim como Jesus, séculos depois, que poderia ter descido da cruz, mas escolheu ficar. Ali estava Isaque, deitado no altar, as cordas apertadas em seus pulsos e tornozelos, olhando para o céu, talvez orando, talvez chorando em silêncio. E Abraão estava lá, ao lado do altar, com a faca na mão. Imagine esse momento. Olhe através dos olhos de Abraão. Seu filho deitado no altar, indefeso, confiando em você. A faca pesada em sua mão. O silêncio ensurdecedor. E então, Abraão levantou a mão. A faca brilhou sobre o sol. Seus olhos provavelmente estavam cheios de lágrimas, sua mão tremendo, mas ele tinha que obedecer. Tinha que confiar em Deus, mesmo que não entendesse, mesmo que seu coração estivesse se despedaçando. A faca subiu alto no ar. Abraão respirou fundo e preparou-se para trazer a faca para baixo. "Abraão! Abraão!" Uma voz do céu, alto e clara, urgente. Abraão congelou, a faca ainda no ar. "Eis-me aqui", ele respondeu ofegante.
E o anjo do Senhor gritou: Não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão soltou a faca. Ela caiu no chão com um tiningo. Suas pernas fraquejaram. Ele quase caiu. Ele havia passado. O teste havia terminado. Deus nunca quis que Abraão matasse Isaque. Deus apenas queria ver se Abraão estava disposto, se Abraão o amava mais do que qualquer coisa, até mesmo que seu próprio filho amado. E Abraão havia provado que sim. Com as mãos trêmulas, Abraão desamarrou Isaque. Pai e filho se abraçaram, chorando de alívio, de alegria, de gratidão. Eles estavam vivos, ambos estavam vivos. Então Abraão olhou para cima e viu algo extraordinário. Um carneiro, preso pelos chifres num arbusto. Deus havia providenciado, exatamente como Abraão havia dito: Deus proverá. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu como holocausto no lugar de Isaque, e chamou aquele lugar O Senhor Proverá. Até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito isso e não me negar seu filho, o seu único filho, esteja certo de que vou abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. As promessas foram renovadas, mais fortes do que nunca, mais certas do que nunca, porque Abraão havia provado sua fé da maneira mais extrema possível. Ele desceu o monte com Isaque ao seu lado, vivos, inteiros, transformados. Os servos o esperavam, sem imaginar o drama que havia acontecido no topo da montanha. E eles voltaram para casa, juntos. Esta história é mais que um teste de fé, é uma profecia. Isaque carregou a lenha que o mataria, assim como Jesus carregou a cruz. Isaque foi amarrado no altar, assim como Jesus foi pregado na cruz. Abraão levantou a faca, assim como Deus Pai entregou o seu filho. Mas há uma diferença crucial. Para Isaque, Deus providenciou um substituto no último segundo. O carneiro morreu no lugar dele. Mas para Jesus, não houve carneiro substituto. Jesus foi o cordeiro. Jesus morreu de verdade, porque alguém precisava pagar pelo pecado da humanidade. Abraão recebeu seu filho de volta, mas Deus Pai entregou seu filho para morrer por nós. O Monte Moriá, onde isso aconteceu, fica na mesma região onde 1000 anos depois seria construído o Templo de Jerusalém. E mais 1000 anos depois, a apenas alguns quilômetros dali, Jesus seria crucificado. Tudo estava conectado, tudo apontava para Jesus. Esta história nos ensina lições poderosas. Primeira, a obediência a Deus deve vir antes de tudo. Abraão amava Isaque mais que a vida, mas amava Deus ainda mais. Deus deve ser o primeiro em nossas vidas, acima de qualquer pessoa ou coisa. Segunda, Deus sempre provê. O Senhor proverá. Quando obedecemos a Deus, mesmo quando não entendemos, Ele sempre provê, sempre cuida, sempre tem um plano. Terceira, Deus não nos testa além do que podemos suportar. Deus sabia exatamente até onde levar Abraão. Ele parou no momento certo. Deus conhece nossos limites. Quarta, a fé verdadeira não exige respostas. Abraão não tinha explicações, não entendia como tudo se encaixaria, mas confiou mesmo assim. Fé verdadeira confia quando não há respostas. Quinta, às vezes Deus nos pede para sacrificar coisas que amamos. Deus pode nos pedir para abrir mão de sonhos, relacionamentos, carreiras, não para nos fazer sofrer, mas para testar nossa fidelidade. E quando obedecemos, Ele sempre nos dá algo melhor. Sexta,
Isaque é uma figura de Cristo. Esta história antecipou a cruz. O pai que entrega ao filho, o filho que obedece até a morte, o sacrifício que traz redenção. O Monte Moriá foi o lugar onde a fé de Abraão foi testada até o limite absoluto. E ele passou. Mas foi também o lugar onde Deus revelou algo sobre si mesmo. Ele é o Deus que provê, o Deus que vê, o Deus que intervém no último segundo. E séculos depois, naquela mesma região, Deus providenciaria o Cordeiro definitivo, Jesus Cristo, que tiraria o pecado do mundo. Abraão não sacrificou Isaque, mas Deus sacrificou Jesus, por você, por mim, por toda a humanidade. No próximo episódio, continuaremos a jornada. Veremos o que aconteceu com Sara, o casamento de Isaque e o início de uma nova geração. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal. Nos vemos no próximo episódio. Que Deus abençoe você.